Neste vídeo, nós vamos apresentar o Aneng 620A, mais um multímetro inteligente de alguma série de alguns modelos que a gente vem trazendo. O Aneng 620A promete corrigir algumas deficiências de alguns multímetros que nós já vimos aqui, que são muito bons, mas vem evoluindo rápido. E ele já começa impressionando com essa tela full, né? Ocupando toda ou quase toda a área do multímetro com uma tela de 4.7 polegadas. Uma tela bonita, grande e que não tem nenhum botão. Ele não é touchscreen e ele também não tem uma tela gráfica ainda. Mas é uma tela bonita e que traz os dados bastante limpos. E nós vamos ver isso tudo agora. Os botões de controle são na lateral e o botão de liga e desliga em cima. O multímetro Aneng 620A traz boas novidades. Uma tela de 4.7 polegadas que ocupa toda a parte da frente do equipamento é a que chama mais atenção. A tela continua sendo de cristal líquido, não sendo uma tela gráfica, mas traz diversas informações em seu grande painel. O tamanho e peso do equipamento faz jus a essa nova série de multímetros inteligentes e portáteis. Esse possui 14,27 centímetros de altura, com 7,74 centímetros de largura e apenas 2,38 centímetros de profundidade. O 620A pesa 183 gramas e possui 3 entradas para as pontas de prova removíveis. As pontas de prova têm cabos de PVC que chegam próximos a 1 metro. E para começar aqui, falar um pouco dele, ele vem envolto em uma capa de silicone. Ela vem um pouco grudada aqui, mas é uma capa macia. As referências falam que é silicone, mas ele parece um plástico. Mas é uma capa macia que certamente protege ele. O plástico dele parece um plástico bastante frágil, bastante simples. Mas pelo custo do multímetro a gente entende também que não seria um material primoroso, né? Mas é suficientemente bom para que com uma capa de silicone ele tenha alta durabilidade. Os botões laterais são muito bons de utilizar sem a capa. Com a capa ele é um pouquinho mais chato. As pontas de prova são boas. A Aneng realmente perdeu um pouquinho da sua qualidade nas suas pontas de prova, mas eu vou dizer que essas aqui estão melhores do que as oferecidas no próprio site. Por exemplo, elas são protegidas e no site ele mostra uma não protegida. Então gostei disso. Os cabos são de PVC, mas são bastante macios, realmente muito macios, que ajudam a trabalhar na bancada, né? Cabos que ficam se puxando sempre são ruins, e esse não, é um cabo bastante macio. E a ligação é simples e é ligada por baixo. Então eu tenho o primeiro ponto, né, de alguns multímetros inteligentes, era o cabo fixo. Esse não, é um cabo genérico, né, tamanho genérico, e ligados removíveis, né, posso substituir se eu quiser. Tamanho padrão. Ponto negativo é, eu só posso trabalhar com ele deitado, não consigo deixar ele em pé porque os cabos saem por baixo. Mas sinceramente acho que esse tipo de solução é uma solução feita para que seja trabalhada desta forma. É uma capinha bem completa, tem uma lâmpada bem forte, uma lanterninha bem forte, e ele é muito bonito assim, ele tem um visual muito bonito. Se esse multímetro tivesse a tela invertida, ele ia ficar 10. E uma das coisas interessantes é que agora ele vem com 2 baterias AA e não mais, como no caso do outro multímetro que nós vimos, com as baterias botão. Então ele vem com baterias AA, que eu posso utilizar baterias ou pilhas, né, AAA, melhor dizendo, recarregáveis, como normalmente eu utilizo aqui. Então vamos aos testes. Vou começar com aqueles testes mais básicos e a gente vai evoluindo. Minha primeira queixa com ele, mas não era de se esperar uma coisa diferente, é o excesso de reflexo. Então, claro, eu tenho lâmpadas aqui em cima e ele reflete bastante. E com isso, ele acaba atrapalhando a questão da gravação. Mas como eu disse, a tela dele é uma tela de cristal líquido. É uma tela de cristal líquido, não é uma tela gráfica. É uma tela de cristal líquido, eu já tenho detalhado aquilo que vai falar, mas é uma tela com
um visual bastante limpo, bastante bonito, números espaçados, bem grande. Então eu vou começar alguns testes aqui. Primeiro teste de continuidade, que é aquele que a gente vê a velocidade. Eu estou no automático e com ele eu posso substituir aqui através da seleção se eu vou para resistência, se eu vou para diodos ou para capacitores. Fora isso, aqui tem o live, né, que é o teste sem contato, e temperatura em Celsius e Fahrenheit. E fora isso é automático. Então vou começar aqui com o teste que eu acho que é extremamente importante sempre, que é o teste de continuidade, né, o tempo do teste de continuidade. Um mega, 10K, 3 ohms. Vejam aqui que no teste dos resistores tem uma coisa chata, né? Resistores de baixa resistência, ele entende como uma continuidade e dá o bip, já que ele detecta automaticamente. Isso acaba sendo chato porque eu preciso muitas vezes medir isso. Fica instantâneo. Passa a ser um ponto bom, porque ele responde instantaneamente o teste de continuidade. Mas agora eu estou em resistência, eu vou testar aqui 10K. Ele não mede. 1 mega, ele não mede. Ele só mede as resistências na escala alto. Achei isso um pouco confuso. Na verdade, aqui ele está medindo só continuidade. Em compensação, aqui no alto, onde ele mede resistência, ele é bastante preciso. Então, estou testando aqui 1 mega, vai muito bem. 10K, vai muito bem. E mesmo nos 3 ohms, ele também vai bem. O único problema é que ele fica com esse bip chato. Vamos começar com 10 nanofarads. 10 nanofarads, muito bem. Vamos a 1,5 microfarads. Tá bom. Não está preciso, mas tá bom. Está numa margem de erro bastante aceitável. E agora vamos aonde alguns se desmontam, que é no de 3.300. Ou 3,24 milifarads, ou 3.300 microfarads. Muito bom, conseguiu passar por este também. Então, ele tem uma precisão bastante interessante, tanto em capacitância quanto em resistência. Vamos ao teste pro forma de diodo. Ali a queda de tensão, perfeito. Queda de tensão, perfeito. Fazemos as medições aqui DC. Estou em ponto 2, vou subir para 5 volts. 5 volts.
bastante correto. Vou subir para 12 volts. Volts. Vou subir para 24 volts. Volts, perfeito. Vejo que a resposta dele é bastante rápida, né? Ele tem um pequeno delay, mas ela é bastante rápida. Vou manter em 12 volts. E agora vamos fazer um teste de alguma coisa que ele se destaca em relação aos outros. Ele é um multímetro portátil inteligente que permite 10 amperes. Normalmente esse tipo de equipamento, como a gente viu, ele não trabalha com 10 amperes. Né? Ele chega a alguns miliamperes e esse aqui promete 10 amperes, então nós vamos fazer aqui um teste de corrente DC. Para isso eu vou tirar. Não tem problema. 400 miliamperes de consumo, aqui dando 400 e... Opa! Mau contato. 400 miliamperes. Então, funciona bem a corrente aqui, baixa, né? Nós estamos falando de 400 miliamperes. Vamos tentar aumentar isso para ampere. Ele fica na opção, né? 10 segundos, 10 amperes, 10 segundos, não passe disso. Então, 12 volts, vamos aqui a mais ou menos 1,5 ampere. Veja que ele deu o aviso, porque acima de 1 ampere ele deixa um aviso aqui. (1,68) e 1,69 ou 1.688 miliamperes. Então, a leitura de corrente também tem uma grande vantagem esse multímetro. Agora vamos fazer alguns testes em AC. Então, já que eu já estou em corrente, eu vou começar testando corrente em AC. (320 miliamperes). Funciona muito bem. Veja que ele lê relativamente rápido a corrente. Espero que dê para ver em alguma das câmeras. E agora vamos testar a tensão, né? Vou trocar aqui. E a tensão em 220. Volts, ele já liga a luz laranja, informando que eu passei dos 80 volts, e aí ele gera o alarme de cuidado. Então o alarme de cuidado é tanto acima de 1 ampere quanto acima de 80 volts. Aqui eu não falei, né? Mas ele já está mostrando a frequência embaixo, 60 Hz. Lembrando que ele é um True RMS 6.000 contagens. Olha que interessante, ele tem um gráfico que vai mostrar o quanto próximo está, né?
Ele consegue estar mais próximo ainda, que eu não consigo essa... Agora, marcação. De NVC. Legal. As características oferecidas são comparáveis aos multímetros mais robustos. Com uma precisão de 6.000 contagens True RMS, o 620A ainda conta com a medição de corrente de até 10 amperes tanto em AC quanto em DC. A leitura de tensão é de até 600 volts e a capacitância até 60.000 microfarads. A medição de resistência é de até 60 megaohms. O pequeno e poderoso multímetro Aneng 620 ainda tem um monte de recursos extras, como tensão sem contato, identificação de fase e neutro, temperatura, frequência, alarme de tensão alta e até uma lanterna. Vamos aqui fazer a conclusão com pontos positivos e pontos negativos deste aparelho, desse multímetro. Bom, primeiramente, é um multímetro bastante elegante, bonito, traz consigo pontos muito positivos, como a pilha AAA e não baterias botão. Traz também com pontos muito positivos os 10 amperes, que a gente não encontra nesse tipo de multímetro e talvez por isso o tamanho dele é um pouquinho maior. Traz uma tela diferenciada, bastante reflexiva como ponto negativo, mas bastante clara, né? O contraste dela é aceitável, não é o melhor que eu já vi, mas é um contraste bastante aceitável e os textos, né, a montagem da organização do multímetro é bastante boa. O funcionamento de botões é bem fácil, fáceis de apertar, eles são um pouquinho duros com a capa, sem a capa eles são mais fáceis, mas funcionam muito bem. Como já me falaram em outro vídeo que eu fiz, ser um pouquinho duro é uma vantagem, não uma desvantagem, para que não haja uma pressão sem querer, até do power que é aqui em cima, mas ele tem uma rebarba de proteção. Também vem com essa capa de silicone que ajuda na proteção e tem boas ponteiras de teste. Então, acho que da Aneng, como sempre, eles trazem multímetros de bastante qualidade. Eles têm multímetros que viraram referência, como a série 8000, que é uma série que eu sou fã. E acho que esse multímetro aqui vem tapar uma lacuna, né? Que é desses multímetros inteligentes. Eu acho que a Aneng conseguiu trazer um equipamento que tapa os problemas que os outros apresentaram. Pequenos problemas que os outros tinham, eles tentaram resolver neste multímetro e com esse diferencial dessa tela gigante. Então é bonito, podia ter um pezinho para usar na bancada, né? Acho que ia ser bem legal o pezinho com as saídas laterais, mas são desejos futuros, quem sabe, e no momento eu acho que ele está muito bem. Então ficando em pé, ele é fácil de ler e funciona muito bem. Então é um multímetro que eu gostei muito. E vou dizer, ponto negativo principal dele, algumas questõezinhas de velocidade, mas ele tem uma vantagem, né? A questão principal da velocidade de teste é o teste de continuidade. E ele fica instantâneo quando eu seleciono a opção, quando eu forço a seleção. E aí ele resolve o problema desta lentidão que é chata quando eu estou analisando um circuito. De resto, só elogios. Um bom produto com um custo muito barato, que ele traz principalmente. É um multímetro, claro, com um acabamento um pouquinho mais simples, apesar de trazer essa cara de inovação. Funciona bem na bancada e funciona bem como um portátil. A caixinha dele também é um diferencial, né? Parece uma caixinha de celular. Já é pensado um pouco nisso, com subcaixinhas. Gostei muito do que a Aneng fez para apresentar esse multímetro. Tudo de uma forma simples, mas de bom gosto. Então, pessoal, esse é o Aneng 620A. Uma boa opção de multímetro. Era isso e valeu! Vamos dar uma olhada rápida internamente nele. Vejo que ele é um multímetro bastante simples, bastante sofisticado, inclusive em termos de circuito. Os encaixes são bem construídos, uma solda assim um pouco mais rústica, mas exatamente para ter mais contato e segurança.
Vejam aqui essa boa notícia, né? Ou essa boa implementação de um fusível cerâmico. Aqui o shunt dos 10 amperes. TC de proteção. Aqui tem um relé. Os CIs. E os botões são botões mesmos, né? Não são só aquele por contato, tipo controle remoto de televisão, que estragam com o tempo. Pequeno, sofisticado, bem construído. Realmente obras de engenharia que vêm evoluindo muito rápido. Agora sim, era isso e valeu.